Programa ricardo-olandini.net. Olá, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS. Nosso convidado de hoje é um antigo amigo, não dá para dizer velho amigo, porque começa a dizer que a gente é velho. Não é, Regis Borzatti? Tudo bem? Isso aí, Ricardo Orlandini. Satisfação estar conversando contigo novamente aí, né? Depois de tanto tempo, né? Faz algum tempo que a gente não fazia um programa junto, então agradeço aí por ter me convidado e a gente fazer um bate-papo aí. O Regis é advogado, né, consultor, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Também o Regis, especialista também naquela questão de pirataria, né, de como organizar as empresas para não sofrer problemas com ações anti-pirataria. O Regis foi presidente da CESPRO, no Rio Grande do Sul, né? A CESPRO Nacional também na diretoria, né, Regis? Sim, por dois mandatos, né? E nesse momento no Conselho da Regional Rio Grande do Sul, né? Maravilha, maravilha. Mas, o Regis, tem um palavrão que anda por aí. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? As pessoas até se preocupavam, mas não existia nada que garantisse o sigilo do Regis, o sigilo do Orlandini, do seu CPF, do seu endereço, do seu telefone, de suas informações pessoais, profissionais, familiares, aqueles dados todos que tu vai numa loja, que tu vai num banco, né, ou que tu faz num contrato, e isso daqui a pouco virou de domínio público. Seguido, né? A gente, alguns anos atrás, viu várias vezes alguns artistas, algumas pessoas de renome nacional têm seus dados utilizados. Como é que descobriram? Como é que pegaram esses dados? Pois é, alguém pode ter pego o CPF dele, a RG olhou, mas, na maioria das vezes, não. A informação vazou em função de estar em algum banco de dados espalhado em algum lugar do país e do mundo. Nos conta um pouquinho disso, da regulamentação disso no Brasil, que levou algum tempo, né, do Congresso Nacional até carimbar e transformar isso numa legislação, e que está valendo agora e que tem penalidades pesadas para quem vazar esses dados. Bom, falar de proteção de dados, privacidade desta regulamentação, né, dessa nova legislação, se confunde muito obviamente, com a minha formação, né, porque a minha formação, além de ser advogado, eu também sou mestre em computação, então tenho uma carreira em Y aí que fala de tecnologia e fala de direito digital, né? Então, basicamente aqui, quando a gente está falando de proteção de dados, e isto foi lá publicado em 2018, essa legislação, inicialmente, e demorou quase 3 anos para entrar em vigor. Ela entrou em vigor realmente em 2021, com as sanções completas, né, que tu te refere, mas ela traz uma discussão, na sua essência, sobre a transformação que os nossos mundos estão sofrendo. O nosso jeito de trabalhar, o jeito de fazer negócios estão se movimentando. Antigamente era muito fácil a gente ir num mercado e tudo, abrir até conta corrente no caderninho, né? Vamos lembrar 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, todo mundo, para se movimentar, para fazer um Pix, precisa ter conta digital, precisa ter conta bancária, né? A vida foi facilitando algumas coisas. Mas essa facilidade dos ambientes tecnológicos trouxeram o quê? Trouxeram a evidência de que para fazer negócio eu preciso cada vez mais de dados das pessoas. Porque os negócios estão intimamente ligados à personalização das pessoas. No fundo, todo negócio quer entregar para o seu cliente uma oferta personalizada, uma oferta customizada. Para fazer isso, eu preciso saber quem é o Orlandini, quem é o Regis, do que ele gosta, do que ele prefere, quais são as suas escolhas no dia a dia. Então, este mundo atual nos faz ter dentro das organizações bancos de dados enormes, com várias características hoje
em relação a uma pessoa. E, obviamente, quando um banco de dados desses falha por uma ausência de controle ou de monitoração, ou por uma invasão hacker, né, ou de uma pessoa que age de má fé, as pessoas que estão naquele banco de dados vão ter uma série de problemas. Nós, na nossa vida O, cotidiana, o que temos, é, né? o que é comum, né, Regis? Vamos falar aí de vazamentos mundiais, de bandeiras internacionais de cartão de crédito, de grandes empresas internacionais dos Estados Unidos tiveram seus bancos de dados roubados integralmente, né, vazando dados vitais de empresas e de pessoas físicas. Exato, e isto virou um grande negócio. A gente brinca que isto é a economia hacker, né? Hoje, se a gente olhar algumas estatísticas desses golpes, o número de golpes virtuais que acontecem no mundo hoje, o montante em dinheiro hoje, se a gente pudesse expressar isto, é mais do que o roubo de carros, celulares e assaltos à mão armada no mundo. Por quê? Porque é muito mais fácil hoje tu fazer um golpe virtual, tu ter mais lucro e as penas sobre esses crimes são menores, por incrível que pareça. Então, há uma migração do crime físico para um virtual. Não que o crime físico tenha acabado, mas o montante de crimes virtuais ele decuplicou no mundo. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos sofrendo golpes no WhatsApp, nós estamos sofrendo golpes no e-mail, nós estamos sofrendo golpes na hora de fazer uma compra, um e-commerce fajuto, né, que não tem uma segurança adequada. Então, hoje o ser humano está à mercê de uma nova educação digital que nós precisamos promover nas pessoas, porque as pessoas hoje não sabem criar sua senha. Veja, a quantidade de portais que a gente precisa acessar e senhas que a gente precisa criar nos tornou refém da nossa própria criatividade, porque é muito comum as pessoas criarem senhas com a sua data de aniversário, então é mais fácil eu descobrir a data de aniversário do Orlandini e usar a data de aniversário dele como tentativa Nome de do senha. filho, nome da mulher, nome da mãe, nome do cachorrinho. Então, quanto mais eu souber do entorno de uma pessoa, mais chance eu tenho de acertar a sua senha, porque as pessoas tendem a usar senhas fáceis de lembrar. E normalmente são vinculadas ao seu aspecto familiar. Quer dizer, Então, aqui. complexidade de uma senha de quase 30 caracteres, que nem o Orlandini tem, já é um troço complicado. E mais, eu uso um software seguro, tá? No meu firewall aqui de casa, no firewall do meu computador, que ele administra as minhas senhas e embaralha elas de tal forma que não tem como, meu amigo. Não tem como. Quer dizer, alguém um dia vai conseguir mudar, mas é que também eu tenho um outro hábito, de tempos em tempos, aleatoriamente, eu mudo a senha. Perfeito. E daí E, atrapalho mais ainda os caras. isso, e aí vê, tu tá cometendo, não, tu está praticando o que a gente chama, e a lei chama, a LGPD chama de boas práticas de governança. O que é uma boa prática de governança? De tempos em tempos, troca a tua senha, porque ela facilmente pode ser descoberta. Veja, se a gente usar senhas hoje com 8 caracteres, alguns softwares que fazem o teste de invasão de senha, com 8 caracteres a gente consegue descobrir a senha de uma pessoa em horas, em até 24 horas, tá? Se eu aumentar para 9 caracteres a minha senha, eu já levo uma dezena de anos para descobrir a senha, usando os softwares de hoje. Então, veja, quanto maior for a minha senha, mais eu embaralhar caracteres, mais difícil é de um software quebrar a minha senha. Mas veja, E se eu tu tenho que usar ensinar isso para as pessoas. letras, números e caracteres especiais e uma senha maior que 9 caracteres, não, daí leva um bom É, tempo. leva um bom tempo. Eu, particularmente, sabe qual é o tamanho da minha senha? 18 caracteres. A 18. minha é maior que a tua, Regis. Olha aí, ó. Já está com mais segurança do que eu mesmo aqui, ó. Então, esses hábitos, a LGPD, ela de certa forma nos impõe. O que ela diz para as organizações? Pessoal, os dados das pessoas são importantes, são base para o desenvolvimento econômico, é base para a inovação, é base para criar aplicativos, é base para um monte de coisa na nossa vida. Então, vamos cuidar deles.
Obviamente que a legislação traz alguns princípios, mas um dos princípios que a gente está comentando aqui é como cuidar desses dados, principalmente no mundo digital, tá? Porque a lei também cuida dos dados no papel, né? Às vezes a gente esquece de comentar isso. Aquele formulário, documento que está armazenado lá no depósito, no arquivo morto da empresa, também é preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, às vezes, sai mais barato para a empresa começar a pensar em digitalizar aquele acervo morto do que manter a estrutura de um galpão lá, onerando e pagando aluguel. São as novas discussões do mundo moderno para a gente fazer hoje. Né? Então, boas práticas é fundamental para a gente cuidar desses dados. Mas essas boas práticas precisam de uma governança. E o que é mais importante, precisa de uma cultura de gestão disso. E aí entra o fator humano. Quem é que arrebenta as boas práticas numa organização? As pessoas. As pessoas podem ter senhas com 18 caracteres, que nem o Regis, mas de que adianta 18 caracteres se o Regis vai lá, porque a senha é muito comprida, ele cola embaixo do teclado a senha? Não adiantou nada. A fragilidade que ele expôs à organização é maior do que ter uma senha. Escreve no cartão de crédito, no cartão do banco, a senha para não esquecer. Isso. Aí, quando ele é assaltado, a senha já está ali. Ou ele não cria o que a gente chama de duplo fator de autenticação no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Quantas pessoas usam redes sociais e não criam o duplo fator de autenticação e aí são violadas nas suas contas pessoais porque esqueceram de ativar isso dentro da rede social. E isso a gente tem que ajudar as pessoas, porque elas não nasceram aprendendo esses detalhes da segurança digital. Né? A gente aprendeu a criar tranca de ferro nas portas, arrombada, né? Mas na porta digital a gente não sabe como ativar um firewall, como tu bem citou há pouco. Então, nós temos que começar a ensinar isso para as pessoas, né? Principalmente para os jovens. Os jovens hoje se expõem de uma maneira achando que tudo é lindo e maravilhoso, né? Nas redes sociais. E eles são mais vítimas, talvez, do que pessoas de mais sêniores, mais experientes com o tema. Por quê? Porque é muito fácil hoje de usar a engenharia social para convencer um jovem a fazer algo que ele não gostaria de fazer se ele soubesse aquilo, qual era a consequência daquilo. Então, aqui nós estamos falando até de criar perfis falsos, né? Ou seja, no momento em que a tecnologia me permite copiar o meu rosto com um software de inteligência artificial, com um aplicativo que parece ser uma brincadeira numa rede social, mas aquele aplicativo vai ser, no futuro, um reconhecimento biométrico para entrar em algum local, puxa, onde é que está a minha imagem agora? O Regis tocou numa coisa assim, tem um golpe muito comum que está circulando assim. Oi, Regis. Oi, pai. Oi, pai, tudo bem? Tive um probleminha e mudei meu celular. Tá? E tem que pagar uma conta ali. Faz um Pix para mim aí pro fulano e te passa um Pix. Muita gente, não é um entre 10, é muita gente chega, passa o Pix e depois vai ligar para o Regis para saber se o Regis mudou o celular. Eu recebo isso normalmente uma vez por mês. E normalmente um celular que ainda tem a foto do meu filho, a foto da minha mãe, a foto do meu irmão, que eles vão lá e pegam nas redes sociais ou em outro lugar. Tá? Então, nós temos uma combinação familiar já de muito tempo que ninguém pede dinheiro para ninguém ou trata esses assuntos por WhatsApp ou por mensagem eletrônica, qualquer que seja, nem por e-mail. Tá? A gente ou fala por telefone, que, por incrível que pareça, é muito mais seguro. O telefone hoje é encriptado, na maioria das vezes, do que tu usar uma dessas redes, né, como o WhatsApp, que mesmo encriptado, os caras conseguem fazer essa proeza de muitas mães estarem mandando dinheiro para o filho que teve um probleminha, está na praia, furou o pneu do carro, perdi o cartão de crédito, manda um dinheiro aqui direto para o borracheiro. Não é verdade, Regis? Exatamente. Essas tentativas de golpe, exatamente como diz, uma vez por mês é um amigo, é um familiar que copia a imagem
ali do WhatsApp e coloca num celular novo do golpista, se fazendo passar por outra pessoa. Isso é um dado pessoal que é público, né? Está circulando nas redes sociais. E aí entra, Landini, uma coisa que eu tenho trazido muito em palestras aí, workshops que eu faço aí nas organizações, que é o paradoxo da privacidade. Veja, o que é o paradoxo da privacidade? Todo mundo diz que se preocupa com a sua privacidade e quer segurança dos seus dados, certo? Mas quem foi que colocou a sua própria imagem no WhatsApp ou na rede social? Eu mesmo, né? Eu mesmo. Então, a pessoa diz, não, eu quero privacidade, você tem que proteger meus dados. Espera aí, mas quando eu vou na rede social, tá lá a tua imagem exposta, às vezes tu coloca até as imagens dos seus próprios filhos que não pediram para estar lá, mas você publica. Você publica fotos de amigos em jantares, em festas, que não pediram para estar lá, mas você publica. Mas você exige, ao mesmo tempo, privacidade para si mesmo. Então, veja, o ser humano é contraditório, né? De um jeito, ele passa a querer a sua proteção quando lhe interessa, mas quando ele vê um benefício, ele vai ganhar alguma coisa, talvez, com aquilo, ele já abre mão. Quer ver uma coisa que a LGPD nos ensinou? E que Fazer o agora... seguinte, Erson, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Ricardo Orlandini, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NET RS, da NET Claro RS, no Vale dos Sinos é o 26, 526, como é em Uruguaiana também, nas nossas redes sociais do Facebook e YouTube, bombando o mundo afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Eu sou o Rogério da Rogério.pizza. Sabe por que eu faço pizza? Porque eu adoro fazer pizza, eu amo fazer pizza. Fazer pizza pra mim é louco de bom. Teleentrega 0800 321. Rogério.pizza. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com meu amigo Regis Bronzatti. Mas eu te interrompi, Regis. Toca aí, vai firme. Olha só, quando o ser humano ele percebe que ele vai ganhar algum benefício sobre alguma situação, ele faz a troca do seu dado pessoal sem perceber e vende ou dá o seu dado pessoal a troco de nada. Vocês querem ver um exemplo? Isso era muito comum antes da LGPD. Muitas redes de farmácias pelo Brasil começaram a perguntar assim, chegava na farmácia e perguntava, quanto é que é o remédio? R$50. Aí o atendente respondia assim, se o senhor me der o seu CPF, custa 35. O que a pessoa pensava? Espera aí, ele só quer meu CPF? Quer dizer que se eu entregar meu CPF vai custar 35, por R$15 eu topo. Estou pegando só esse exemplo, tá? Porque teve casos aí há 2, 3 anos atrás, inclusive que o Ministério Público ingressou contra as redes de farmácia justamente por causa desse movimento. Qual é o objetivo da coleta do CPF na época? Era mapear melhor o remédio que estava sendo comprado, em que bairro, para fazer uma negociação melhor com o laboratório para o tipo de doença daquela região. Só que isso não era contado para a pessoa que comprava o remédio. Não tinha um informativo, não era transparente essa informação. A pessoa fazia a seguinte associação: meu CPF vale R$15. Não, aquilo era um programa de fidelidade da farmácia. Que à medida em que a pessoa comprava, o CPF gerava descontos. Como em qualquer negócio se faz isso. Estou pegando só a farmácia como exemplo, mas outros negócios também fazem. Mas veja, o ser humano trocava o CPF por R$15. Então, aqui é que entra um pouco da discussão da LGPD, que incomoda hoje o jeito de fazer negócio, tá? Porque, basicamente, a LGPD trouxe algumas prerrogativas para dizer, olha, agora, sempre que tu pedir um dado pessoal, tu tem que seguir alguns princípios. Qual é um princípio? Tu tem que dizer para que tu vai usar o dado pessoal. A LGPD não impede o uso de nenhum dado pessoal, mas tu tem que dizer por que tu vai usar. Isso é um dos princípios, finalidade que a gente chama. E ela também fala que tem que ser transparente. Então, essa questão do mundo comercial tem um novo hábito, um novo comportamento que a LGPD nos impõe.
para o mundo comercial, para o mundo de marketing, né? Então, quando tu vai construir, por exemplo, um site, né, tu tem que pensar antes de construir o site, em todos os momentos que tu tem que conversar com o teu visitante do site pedindo consentimentos. Se ele vai querer receber uma newsletter, se ele vai querer receber promoção no futuro. Então, para cada finalidade, tu tens que criar uma pergunta para o teu futuro cliente, o teu potencial cliente dizer sim ou não, né? Então, são hábitos novos que a LGPD nos traz que não são difíceis, veja, são coisas relativamente simples quando a gente conversa aqui no bate-papo. Só que no dia a dia, Orlandini, as organizações elas não estão preparadas para fazer o simples, tá? Elas têm hábitos tão enraizados e uma cultura tão forte de como se faz negócio que às vezes é difícil demonstrar que o simples é mais fácil. E tratar bem o seu consumidor, perguntar antes para ele, usar empatia na linguagem do e-mail, na linguagem do site, não é difícil. Mas nós precisamos reaprender algumas coisas. Por isso que eu brinco sempre assim, ó, LGPD não é um problema jurídico ou um problema de tecnologia, é um problema de gestão. A LGPD mexe com o modelo de governança das empresas. E isso tem deixado algumas corporações desconfortáveis, tá? O Regis, nós já estamos nos aproximando para o final do programa, né? E o papo é muito importante. Quais são as penalidades hoje? Vamos lá, uma grande empresa tem dinheiro para pagar. Mas você que é pequeno, você que tem lá seus 2.000, 3.000, 10.000 clientes, tem o seu negócio, a sua loja, seu armazém, a sua ferragem, atenção na dica do Regis aqui. Bom, a LGPD traz 9 tipos de sanção administrativa. 9. Que vai desde a advertência até o bloqueio da operação da empresa com os dados, ou seja, bloqueia o teu banco de dados, até uma multa de até 50 milhões de reais por infração. Não é assim, uma única vez na vida, não. Se tu falhou em janeiro é 50 milhões, se tu falhou em fevereiro é mais 50 milhões, se falhou em março é mais 50 milhões. É por infração. E isto não te isenta da sanção judicial que cada pessoa que se sentir prejudicada pode entrar contra a corporação que falhou. Então, nós temos aqui na LGPD um problema muito sério do ponto de vista de sanção, porque existe a sanção administrativa, que será feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada com o advento da nova lei, e ainda a possibilidade de um processo judicial individual de cada cidadão ou de cada titular que supostamente sofreu algum dano em relação ao vazamento de dados. Então, realmente, isso independe do tamanho da corporação, né? Então, todo mundo fica muito preocupado com a multa dos 50 milhões. Eu digo para todos, a multa dos 50 milhões não é nada perto de bloquear os teus dados, porque não sei se as empresas se dão conta, né? A pequena empresa, por exemplo, que tem os dados dos seus clientes no WhatsApp, não pode mais vender. Bloqueou os dados, parou de vender. E se não vende, não sobrevive. E mais, nesse período que nós vivemos aí da pandemia, que as pessoas se reinventaram no WhatsApp, criaram negócios baseados no WhatsApp, nas redes sociais, até no Facebook e Instagram, vendas, né? Daí chega lá o cara e diz, não pode mais. Acabou. Não pode mais usar. E daí tu está com um negócio só baseado nessas plataformas digitais, acabou. E voltar atrás, não, eu vou voltar a vender na minha lojinha, tu vai vender na tua lojinha quando alguém bater lá na tua rua, na rua que vai e vem, sem número, se bater lá para entrar na tua lojinha, e acabou. Tu perdeu os teus 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil clientes que tu tinha no mundo. Exatamente. Então, existe um passo a passo para as empresas se adequarem, tanto as pequenas quanto as grandes empresas. Existe um jogo, vamos dizer assim, uma sequência para se adequar, mas a empresa precisa estar disponível. Em alguns casos, precisa investimento? Precisa. Precisa comprar software? Precisa. Precisa comprar equipamento? Precisa. Dependendo do tipo de negócio, precisa. Tu não pode ter um site na internet e vender produtos na internet sem que o site seja seguro.
Você não pode expor o cartão de crédito do teu cliente para um hacker que pode invadir o teu site e roubar os dados do cartão. Quem vai ser penalizado é você. Então, obviamente, quando tu vai para o mundo digital dos negócios, tu precisa ter um mínimo de cuidado e segurança, né? Mas tu também precisa mudar hábitos internos. Não dá para esconder a senha mais embaixo do teclado ou colar um post-it na tela, né, com a senha. Então, esses hábitos precisam mudar, né? Sem dúvida nenhuma. Regis, quem quiser orientações, te convidar para dar uma palestra, te convidar para expor essas questões, tanto do lado dos consumidores quanto do lado das empresas, que as grandes empresas já têm, mas estamos falando aí para milhares, 97% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Para você, micro e pequeno empreendedor. Regis, qual é o teu contato? Bom, acho que o melhor contato é o e-mail, né? É o meu primeiro nome, Regis, com E, @guiar.adv.br. E aí eu estou à disposição para fazer um workshop, palestra, ensinar um pouquinho aí do que a lei trouxe e o que a gente precisa adaptar nas organizações, tá? Até porque essa lei criou uma nova profissão, né? A gente nem deu tempo de falar, né, no programa, mas fica para um próximo, que criou a figura do DPO, né? Toda organização a partir de um determinado porte precisa ter o tal de encarregado de dados, que é uma nova profissão que não existia. E mais, o Regis, o melhor de tudo é que, da mesma maneira que nós estamos gravando pela internet, tu pode fazer palestra para qualquer lugar do mundo pela internet. Regis, obrigadão, hein? Obrigado, Orlandinho. Sucesso aí e bom trabalho para todos. Este foi o programa Ricardo Orlandini, aqui no BATV, da NET Claro RS. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.